Em vídeo, tá gravando? Vamos lá. Gente, a gente tá aqui no Carne Arena de Washington, na instalação do Inharitu. A gente acabou de assistir, é absolutamente impactante. Não existe nenhuma imagem que a gente consiga mostrar para vocês. Não é possível que você mostre essa experiência, é uma experiência em realidade virtual. Na verdade é uma realidade mista. Você entra num espaço e você vai andar no meio desse espaço, no meio de uma cena. Você dá a volta nos personagens. É a experiência mais real com essas novas tecnologias que eu vi na vida. Essa é a Carne Arena do Inharitu, cineasta renomado, que ganhou um Oscar para fazer essa instalação. Inharitu ganhou um Oscar especial por esse trabalho do Carne Arena. Eu vou tentar ser o máximo didático possível e descrever bastante a experiência, porque tudo faz parte. Então aqui você já entra num lugar que tem essa escada, aqui essas coisas aqui do lado são, depois você fica sabendo, lá dentro está escrito que elas são as cercas realmente que estavam no México, na fronteira do México, entre Estados Unidos e México. Essa é a fronteira dessa altura que você tem, evitando que os mexicanos entrem nos Estados Unidos. Bom, aí você já tem um pouco do sabor do assunto que o Inharitu está tratando aqui. Na sequência que você entra aqui, faz o seu cadastro, você tem que dizer que você não tem nenhum problema cardíaco, etc., que você libera, que a responsabilidade é sua. A partir disso, você entra numa pequena sala, tudo é muito escuro aqui dentro. Então aí você entra numa pequena sala onde tem um texto do Inharitu. Esse eu consegui fotografar, eu vou colocar aí para vocês. É ele falando como foi o processo de criação desse trabalho. Na sequência, você entra numa sala, numa porta, e é absolutamente antisséptico, branco, absolutamente branco, uma sala pequena, deve ter uns 6 metros por 2, com 4 bancos de alumínio baixo, sem encosto, e uns sapatos velhos jogados debaixo desses bancos. E ali tem um aviso: tire o seu sapato e a sua meia e coloque num locker, num armário. Você vê que tem um armário também, parece que de aço inox, não é alumínio, é aço inox, tudo de aço inox. Parece hospital, assim, ou uma sala não de tortura, porque é muito branco, muito antisséptico. Aí você tira o sapato, meia, e aí tem um alarme vermelho, fala, quando o alarme soar, você entra. Aí eu deixei a minha mochila e tudo, fiquei sentado esperando um tempo. Você vai pegando um pouco do clima, o tempo também faz parte daquilo que você vai ver. É claro que eu já sabia um pouco do que eu veria, porque eu já tinha lido muito a respeito. O que acontece? Quando toca o alarme, você fica esperando o alarme tocar. Quando o alarme toca, você já está meio num clima diferente daquele com que você entrou. Na sequência, você entra num lugar bastante amplo, deve ter uns 30 por 30 metros, e todo de areia, pedrisco, e você está descalço. E tem 2 pessoas bem no meio desse quadrado te esperando. E uma espécie de uma luz vermelha no fundo. Então você vê os vultos dessas 2 pessoas te esperando. Tá óbvio que você tem que ir até eles. Você vai até eles, eles estão com uma mochila. E ele fala, vira por favor, que nós vamos colocar a mochila em você. Você coloca a mochila, fala, vamos colocar o óculos em você. A única indicação que eles dão, ele fala o seguinte, olha, você vai estar num lugar que não tem paredes, mas aqui tem paredes. Então você pode andar para qualquer lugar daqui, você só não pode fazer 2 coisas: correr, e quando você se aproximar de mais de uma parede, a gente vai te tocar, você vai ser seguro um pouquinho, você vai sentir que você está se aproximando da parede. A única coisa que você não pode fazer, portanto, é correr. Caríssimo. A hora que você põe o óculos, você está no meio do deserto mexicano, cactos à noite, literalmente no meio, porque aqueles pedriscos que você vê aqui são onde você está sentindo, então você tem uma fisicalidade muito grande. Aí você ouve um grupo de pessoas chegando, falando em espanhol, é aqui, sim, aqui, vamos, você vem aqui para cá, todo mundo. Aí você vê que uma série de pessoas estão vindo na sua direção. São mexicanos, evidentemente, tem senhoras, tem crianças e tem homens,
eles se aproximam de você e aí que começa a coisa que é louca em termos de experiência de realidade virtual, de realidade mista. A pessoa está aqui, você pode dar a volta nela, totalmente nela. Você dá totalmente a volta nela. Você tem, se você abaixa, você está ou seja, você tem uma área, parece que infinita, que é do deserto, e você está literalmente dentro. Foi a experiência mais realista de realidade mista que eu já tive na vida. Bom, rapidamente você vê essas pessoas cansadas, muitas sem sapato. Aí, por que naquela sala anterior tinha aquele monte de sapatos ali embaixo? Nesse momento, você já começa a ver um helicóptero que vem vindo do fundo, com uma luz forte passando, aí eles ficam super agitados, gritando, e vem 2 vans do lado de cá. Bom, a partir daí, vem uma espécie de... Eles são presos, mas com uma violência pelos policiais americanos e com uma coisa de realidade gigantesca, porque você está vendo aquelas pessoas na sua frente e elas têm expressões absolutamente humanas. Não é um boneco, você vê as pessoas, você sente as pessoas. Ali, enfim, uma senhora passa mal, cai, uma criança fica assustada, fica no chão, os guardas chegam com um cachorro latindo. É aquela pressão realmente de polícia forte, que entra realmente para pegar uma situação e acabar com ela. Você sente muita violência ali e o desespero daquelas pessoas que estavam tentando cruzar uma fronteira em busca de uma vida melhor e são presas por aqueles caras pegos no meio da noite. Bom, aí houve uma experiência, eu desviava das pessoas, né? Claro, eu poderia passar pelo meio delas até, mas você desvia, se você cria uma certa tensão e um certo respeito pelas pessoas que estão ali, aí você vai olhar, você chega perto dos guardas para ver a fisionomia deles, ou perto das crianças para ver o medo. E aí acontecem outras coisas, tem uma espécie de sonho no meio disso, surge uma mesa e tem um garotinho brincando com uma lanterna, e ele vê um barco, a princípio um barco de refugiados naufragar, tem uma espécie de magia no meio da cena. Mas isso não é o forte. O forte é a presença dentro dessa cena, você está completamente presente dentro da cena e ela se torna a partir daí inesquecível para você, porque você tem uma vivência muito potente do que essas pessoas passam ao tentar cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Então é algo assim fortíssimo. E eu não sei assim, porque eu sabia que era realidade virtual, evidentemente as pessoas estão ali, parecem muito reais, mas que eu não tentei tocá-las. Porém, a Flávia, que está filmando isso aqui, tentou tocá-las. E aí ela teve uma outra experiência. Quando você chega e encosta... Ops. Quando você chega e encosta, seja no guarda ou seja num dos refugiados, né? Você vê o coração, você vê dentro dele, você vê o coração batendo, você vê o pulmão e você ouve o barulho da respiração e da batida do coração. Então é muito louco, porque se você entra no guarda, você vê que ele também tá nervoso pra caramba, o policial. Que ele tá nervoso, que ele tá mal, que ele tá ali numa situação também que ele tá tendo que pegar uma velhinha, pegar uma criança. E ele também tá nervoso, ele tá respirando muito rápido, o coração dele tá batendo muito forte. E foi o único momento que eu senti empatia por esse policial. Então acho que isso tem muita força humana mesmo. Eu acho que foi uma das maiores experiências mais fortes que eu já vivi de entretenimento, de cinema, de imagem, sair chorando. Nunca mais vou ouvir uma história sobre isso do mesmo jeito. Muy bien. Segura um pouquinho que a experiência continua. Bom, depois de todo esse impacto, dessa cena que você vive, que não é longo, isso dura, eu não sei, acho que 5, 6 minutos, sei lá, 7, nem sei, acho que é curto, 12 minutos. 12 minutos. E aí você fala, cara, aí você sai de um lugar escuro também, onde tem pequenas telas que estão dentro de um buraco preto, um negócio bem meio mausoléu, onde tem esses caras que participaram disso. Isso foi que eu entendi. Eles tentam narrar as histórias que eles tiveram ao cruzar as fronteiras.
Essas histórias, eles estão simplesmente parados, é um close deles, e eles estão simplesmente parados e vem em texto, passando o texto, contando um pouco da história deles. Histórias terríveis, né? Histórias terríveis, homens, mulheres, aí cara de Guatemala, Honduras, México, enfim, senhoras já mais velhas contam quando eles tiveram a experiência com 8 anos, com 6 anos, as histórias terríveis. E no fim desse é um lugar também bastante apertado, bastante pequeno, esse corredor final, que tem esse texto que diz que esses caras passaram por essa situação. No final tem um livro que você assina e deixa um recado, alguma coisa assim. Aí você volta de novo para o ponto de entrada, que é logo aqui depois dessa porta. Aqui do lado esquerdo tem um carinha que está com um computador e ele pega a coisa e você sai pelo outro lado. E aí tem o chamado Post Experience, que é ali, eu também fiz uma fotinha lá de dentro, não podia, mas eu fiz. Você entra aqui, na verdade você tem uma espécie de lounge. Parece um quarto de hotel gigantesco, assim, um lounge onde você toma um café para dar uma baixada, é um chill out, né? Na verdade, a experiência é tomar um café, come um biscoitinho e pode ficar sentado ali quanto tempo você quiser. Agora, realmente, eu nunca havia tido uma experiência com audiovisual dessa maneira. É realmente uma revolução, é um outro planeta que a gente está entrando em termos de narrativa. Realmente valeu muito a pena vir aqui até Washington para ver isso. Eu acabei de perguntar para o menino algumas coisas técnicas, por exemplo. Tem 15 pessoas trabalhando nisso daqui. 8 a 10 hora, porque a experiência é única, só um pode botar. 6, 8, 10 pessoas até dá para... 10 não dá, lá, se tem 12 minutos não dá. Acho que não tem 12 minutos não, você acha que tem 12? Bom, se 6 pessoas assistiram, por... Acho que eu entro antes de você sair. Ah, talvez dê. Bom, enfim, ele falou que 6 a 8 pessoas dá para assistir por hora. E são 12 horas por dia. Tá marcado para ficar até agosto isso, mas ele acha que que eles vão realmente deixar isso ficar mais tempo, porque é um sucesso. Para você conseguir um ingresso aqui, ele é grátis, mas é de 15 em 15 dias é que abre a portinha às 9 horas da manhã, que abre a portinha. E a gente suou. Tinham 8 pessoas batalhando, conseguimos 2 ingressos e os ingressos esgotam em 2 minutos. 3 minutos já não tem mais nenhum ingresso disponível para os próximos 15 dias. Ou seja, de 15 em 15 dias é que eles colocam os ingressos à venda. Então, fica a dica, caso você tenha essa condição de vir aqui para ver, e eu estou tentando ser o mais claro possível na narrativa, uma narrativa longa, eu sei, mas é a narrativa mais fidedigna que eu pude dar para vocês do que está aí dentro, porque não existe em nenhum lugar, nenhum trailer, nada disso. Carne Arena, Inarritu. Virtually present, physically invisible.